Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, dou-vos as mais cordiais boas-vindas a mais um estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. Vamos aprofundar hoje o vocabulário bíblico da morte. O vocabulário bíblico da morte quer dizer as palavras que a Bíblia usa para descrever a morte e o que se pretende que o ouvinte ou o leitor da Bíblia, o que se pretende que o ouvinte ou o autor da Bíblia assuma como atitudes perante a morte. Então, vamos começar recitando o Salmo 120. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para os montes levanto os meus olhos. De onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo o mal, Ele velará sobre a tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dizíamos que íamos aprofundar hoje o vocabulário bíblico da morte, quer dizer, as palavras ou expressões que a Bíblia usa para designar a morte ou morrer, mas com o objetivo de provocar algumas atitudes nas pessoas perante a morte. Então, a primeira expressão que encontramos na Bíblia é retornar ao pó. Retornar ao pó. Gênesis 3:19. Deus diz a Adão: com o suor do teu rosto comerás o pão até que voltes à terra, porque dela foste tirado. Tu és pó e ao pó retornarás. Então, esta é a primeira expressão que a Bíblia usa para descrever o ato de morrer, retornar ao pó. Apar. Apar é a expressão hebraica para pó. Pó se diz apar. Agora, o pó na Bíblia é algo desprezível, que não pesa nada, volátil. Então, Deus diz a Adão para que Adão seja humilde, porque ele é pó. Ele é algo de volátil, desprezível, sem peso. Então, aqui, queridos irmãos, a Bíblia nos chama à humildade sincera.
Não importam os estudos feitos, não importam os bens que possuo, eu sou pó e ao pó retornarei. Eu não peso nada. Eu posso ser importante, posso ter peso aqui na terra, posso ser importante aqui na terra, mas perante Deus, o homem, a mulher, a pessoa, o ser humano é pó. Não pesa nada. Então, é muito importante cultivar a humildade em tudo, independentemente do que a pessoa possui, independentemente do que, digamos, dos estudos que a pessoa fez, independentemente do título de estudos, independentemente da posição social neste mundo. A pessoa é pó, é desprezível, não pesa nada diante de Deus. É apar, como dizíamos, apar é pó, é o termo pó em hebraico, que nós encontramos em Gênesis 3:19. Outra expressão que designa a morte ou morrer no Antigo Testamento é dar o último respiro. Dar o último respiro. Em Gênesis 25:8. Gênesis 25:8. Mas podemos até começar lendo do versículo 7. Gênesis 25:7-8. Eis a duração da vida de Abraão. Ele viveu 175 anos e deu o último suspiro, morrendo numa ditosa velhice, em idade avançada e cheio de dias. Então, o termo aqui usado também em hebraico, o dar o último respiro, é vayagva, vayamat. Vayagva, vayamat. Dar o último respiro. Também esta expressão em Gênesis 25:17 é usada relativamente à vida de Ismael. A vida de Ismael, diz-se em Gênesis 25:17, que ela foi de 137 anos, um bocado menos do que Abraão. Abraão viveu 175 anos, e Ismael, o seu filho, viveu 137 anos. Depois disso, ele deu o seu último respiro. O mesmo acontece para os outros seres que se moviam na terra. Em Gênesis 7:21, com o dilúvio, todas as criaturas que se moviam na terra deram o seu último respiro. As aves, animais domésticos, feras selvagens, tudo o que se arrastava na terra deu o seu último respiro. Agora, aqui como vemos, esta expressão dar o último respiro é usada para os homens, as pessoas, mas também é usada para os animais e todos os seres que se movem na terra. Dão o último respiro. A atitude que se pretende incutir nas pessoas com esta expressão é a dependência de Deus. A pessoa dá o último respiro porque a vida não lhe pertence, pertence a Deus. Aquele a quem pertence a vida toda, Deus. O povo de Israel acreditava que Deus fazia a pessoa respirar e parar de respirar. Deus fazia a pessoa começar a respirar e também Deus tira a respiração da pessoa. Esta é a fé do israelita, a fé a partir do Antigo Testamento. Deus, o Senhor, o Criador, Ele me faz
faz arrancar a minha primeira respiração. É Ele que faz arrancar, dá o arranque e me deixa eu crescer como bebê. Eu cresço, respiro, jovem, adolescente, adulto, e eu continuo a respirar. Mas chega um momento em que Ele me tira o respiro. Então, esse momento, o povo de Israel o descreve como dar o último respiro. Quando Deus me retira, é aquela última respiração. Então, quando Deus faz a pessoa parar de respirar, a pessoa dá o seu último respiro. Daí que a atitude que se pretende incutir é a dependência de Deus, de que eu dependo de Deus em tudo. A minha vida, a minha existência depende de Deus. Então, aqui esta expressão pretende incutir no ouvinte da palavra de Deus, no israelita no Antigo Testamento, mas também no cristão de hoje, no homem e na mulher crente de hoje, que Deus me deu a respiração e Deus me vai tirar a respiração. Então eu dependo dele. A minha respiração depende dele. Então é muito importante, de fato, esta atitude da dependência de Deus, sobretudo no mundo em que as pessoas tendem de depender das coisas do mundo. Depende do hospital, depende dos bons médicos, depende da boa clínica, depende do dinheiro que tem. Então, nós devemos depender de Deus. Mesmo se a pessoa tem dinheiro para, digamos, fazer-se curar numa boa clínica, para se fazer tratar numa boa clínica, mesmo quem tem possibilidades de uma boa clínica, de viajar a um país rico, de viajar para a Europa, de viajar não sei para onde, para a Índia, sei lá para onde, para se fazer tratar, mesmo essa pessoa deve depender de Deus, deve cultivar a dependência de Deus. Porque o mesmo Deus que me deu, que fez arrancar a primeira respiração em mim, é o mesmo Deus que vai tirar a última respiração de mim. Terceira expressão que designa morrer ou a morte, no Antigo Testamento, ainda estamos no Antigo Testamento, é ser reunido à sua gente. Esta expressão, ser reunido à sua gente. Jacó morre em Gênesis 49:33. Jacó morre e diz o texto, foi reunido à sua gente. Então, Gênesis 49:33. E tendo Jacó dado aos seus filhos a última recomendação, recolheu os pés em sua cama e expirou. E foi, diz o texto bíblico, e foi reunido à sua gente. Não é? Asaf, ele amava. Então, Asaf, ele amava. Agora, ser reunido à sua gente. O israelita acreditava que a sua gente, a gente da pessoa, não são apenas os vivos, mas também e sobretudo os mortos. Por isso a expressão que a morte aqui é descrita como ser reunido à minha gente. Porque a minha gente não são apenas os familiares vivos, mas também e sobretudo os familiares mortos. Então, a atitude que se pretende incutir aqui, porque que a Bíblia usa este termo para ensinar
a ligação com os mortos, pois eles são minha gente. Então, a morte aqui é vista como uma ligação com os mortos, é vista como um retornar, como um ir, melhor, não retornar, um ir à minha gente, onde ela está. Aqui é muito importante que, embora esta expressão não diga abertamente que nós devemos estar ligados com os mortos, mas o fato dela dizer que morrer é ser reunido à minha gente, quer incutir em mim esta consciência de que eu pertenço àquele grupo dos que morreram. Eu sou membro daquele grupo das pessoas que já morreram. Então, eles são a minha gente. Então, eu sou reunido. Deus me reúne à minha gente. Aquele mesmo Deus que me trouxe à minha gente, os vivos, o mesmo Deus me leva. O mesmo Deus me reúne à minha gente, a outro grupo dos mortos. Então aqui há dois grupos, duas maneiras de entender isso que é muito importante, a meu ver. Então, ao nascer, eu sou reunido ao grupo dos vivos. Ao morrer, eu sou reunido ao grupo dos mortos. Porém, aqui diz a sua gente, a minha gente. Então aqui o texto enfatiza ou recalca o fato de que os mortos são a minha última gente, o meu último grupo, o meu verdadeiro grupo não são os vivos, mas são os mortos. Podemos ver também outra expressão aqui, dormir com os antepassados. Morrer é dormir com os antepassados. Esta é a expressão número 4, não é? A primeira foi de retornar ao pó, a segunda é dar o último respiro, a terceira, ser reunido à minha gente, e a quarta, dormir com os antepassados. A morte significa dormir com os antepassados, na mentalidade dos hebreus. Em Deuteronômio 31:16, Deus diz a Moisés: em breve tu te deitarás, tu dormirás com os teus antepassados. Em breve tu dormirás com os teus antepassados. O shakav é o termo hebraico para dormir. Shakav im avoteka. Dormir com os antepassados, avoteka. O shakav, dormir com shakav. Shakav é sinal de amizade, dormir, na mentalidade do israelita do Antigo Testamento, é sinal de amizade. Dormir é sinal, dormir com alguém. Não é necessariamente ter uma relação íntima. O fato de dormir ou no mesmo quarto ou na mesma casa, dormir com, é sinal de amizade, comunhão, confiança, intimidade, porque de fato dois inimigos não dormem juntos. Podem estar juntos, mas
Sempre a pessoa tem medo do outro. Então, para dormir com, deve haver confiança, deve haver comunhão, amizade, deve haver intimidade. Então, o fato de a Bíblia dizer dormir com os antepassados, a morte aqui designa a intimidade com os antepassados. A atitude que se pretende com esta expressão, que se pretende incutir no israelita e no cristão hoje, é o sentido de destino comum. A intimidade com os antepassados quer dizer sentido comum. Não sentido comum, sentido de destino comum. O destino comum, que todos temos o mesmo destino. Então, dormir juntos porque somos iguais e temos o mesmo fim, o mesmo destino. Eu irei onde estão os meus antepassados. Então, esta expressão, dormir com os antepassados, pretende ensinar-nos a olhar para o lugar, sempre olhar para o lugar para onde nós iremos, o lugar onde os antepassados já estão. Então, dormir com os antepassados. Morte é dormir com os antepassados. Então, os vivos devem pensar sempre nesse lugar onde os antepassados já estão e onde eu irei dormir também, onde eu estarei com eles, intimamente com eles. Então, esta expressão é particularmente importante, dormir com os antepassados. Quer dizer, que haja amizade, comunhão, confiança, intimidade, porque o destino dos meus antepassados é também o meu. É aqui a comunhão com os antepassados, porque o destino que eles tiveram é também o meu destino. Então, morte é dormir com os antepassados. Todos temos o mesmo destino, eu irei onde os meus antepassados estão. Então, aqui é muito importante viver pensando, viver consciente, com a consciência de que existe um lugar onde os meus antepassados estão, aonde eu também irei. Outra expressão, a quinta expressão que descreve a morte ou o morrer na Bíblia diz no segundo livro de Samuel 14:14, diz, segundo livro de Samuel 14:14, todos devemos morrer, somos como água derramada no chão que não pode ser recolhida. Então, morrer é ser como água derramada no solo. Ser como água derramada no solo, no chão. Então, assim descreve o segundo livro de Samuel 14:14, a morte, o morrer. Aqui a ideia, o simbolismo é também muito profundo. A água molha o chão e depois seca. Só Deus sabe para onde a água vai depois de secar. Aqui a atitude que se pretende incutir em nós é viver na presença de Deus, enveredar pelos seus caminhos, pois só Ele sabe para onde iremos. Aqui está a ideia do mistério, do destino último. Nós sabemos que lá estão os antepassados, lá está a nossa gente, mas lá onde? Ninguém sabe. Então, esta imagem da água derramada no chão, que molha e não pode ser recolhida.
não pode ser recolhida, porque desaparece. Então a morte é essa, é como água que se derrama, molha o chão e seca e desaparece e ninguém sabe para onde foi. Nós só apenas dizemos que secou. A água molhou e secou. Mas secou está onde? Alguém diz evaporou. Faz as nuvens, não sei o que, depois chove. Sim, mas de fato está onde? Onde está? Onde está essa água? Só Deus sabe. Então a atitude perante a morte é que devemos viver na presença de Deus e enveredar pelos seus caminhos, pois só Ele sabe para onde iremos. Só Ele sabe para onde iremos. De fato, há outra expressão muito similar, é aquela de desaparecer como uma sombra. A morte é descrita como desaparecer. Morrer é desaparecer como uma sombra. Em Job 14, 2. Bara Katzel. Aqui temos essa expressão Bara Katzel. Mas se podemos até ler o versículo 1. O homem nascido de mulher vive pouco tempo. Isso está em Job 14, 1 a 2. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e é cheio de misérias. Versículo 2. É como a flor que germina e logo desaparece, como uma sombra que nunca mais volta. Então aqui a morte é sombra, é uma sombra que desaparece e nunca volta. Aqui a ideia é a mesma da expressão anterior, a água derramada no chão, molha o chão, mas não pode ser recolhida. Não pode ser recolhida. Agora aqui, a sombra que desaparece e nunca mais volta, a morte é uma sombra. A morte, digamos, a pessoa é como uma sombra que nunca mais volta. Quer dizer que nós, de fato, a nossa vida representa algo de muito mais profundo, e nós, eu sou como uma sombra de um ser que é muito mais profundo. Aquilo que se vê, eu sou Padre Joaquim, aquilo que as pessoas veem em mim, me conhecem, escutam a minha voz, reconhecem, mas o que eu sou verdadeiramente não é isso. Não é a minha voz, não é a minha cara, não é o meu corpo. Eu sou uma sombra. Sombra é como uma sombra de uma pessoa, sombra de uma planta, de um animal. A sombra não é a verdadeira, não é o animal. Animal existe, mas a sombra é de alguma coisa. Agora, se aqui se diz que a morte é comparada à sombra que passa e nunca mais volta, a sombra que desaparece e nunca mais volta, quer dizer que nós somos pessoas, mas a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro ser, não é aquilo que se vê, aquilo que nós somos agora. Agora, aqui a ideia é de irmos à essência de nós mesmos, aquilo que na verdade somos,
que nós não podemos deter nas aparências das pessoas, naquilo que se vê. Nós devemos ir além daquilo que vemos nas pessoas, muito mais além daquilo que nós conhecemos das pessoas, que há um mistério na pessoa. A pessoa é um mistério. Aquilo que nós vemos é apenas uma sombra. Aquilo que nós conhecemos na outra pessoa é apenas uma sombra. É um mistério. A verdade sobre a pessoa é um mistério. E nós temos que, de fato, encontrar, temos que desvendar, temos que revelar essa pessoa que está muito mais além daquilo que nós conhecemos e vemos naquela pessoa. Façamos uma breve pausa musical e voltamos dentro de instantes. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar,
que aqui é o meu lugar. Bem-vindos, irmãos, à segunda parte do nosso tema, em que estamos a aprofundar o vocabulário bíblico da morte. Vocabulário bíblico da morte. Gostaria de recapitular os termos até aqui tratados, os termos aprofundados. Primeiro, retornar ao pó, as expressões, talvez melhor, em vez de termos, mas expressões. Então, a primeira expressão, retornar ao pó. Segunda, dar o último respiro. Terceira, ser reunido à minha gente. Quarta expressão, dormir com os meus antepassados. Quinta expressão, ser como a água derramada no solo. Sexta expressão, desaparecer como uma sombra que nunca mais volta. Então, nesse segundo momento, nessa segunda parte, retomamos com a sétima expressão, caminhar sem retorno, ou entrar numa vereda sem retorno. Caminhar sem retorno. Job 16, 22 diz: pois os meus anos contados se esgotam e eu entro numa vereda por onde não passarei de novo. Por onde não passarei de novo. Que é mesmo a atitude de que todos os momentos da minha vida eu os vivo na consciência de que não voltarei a viver esta vida. Esta é uma verdade bíblico-cristã, que o cristão não crê na reencarnação, que eu vou reencarnar e continuar a viver neste mundo. Não. Aqui a atitude que se pretende estimular, que se pretende promover, é que eu devo viver todos os momentos da minha vida sabendo que não voltarei a viver esta vida, não voltarei, os dias passam e não retornam, que cada momento deve ser vivido com responsabilidade e sentido de provisoriedade. Eu sou provisório, sentido de passageiro. Então aqui a morte é descrita em Job 16, 22 como o caminho sem retorno. Então eu vivo cada segundo da minha vida com responsabilidade, porque eu não volto, nunca voltarei atrás. Se eu perco um segundo, um dia, uma semana, eu não recupero aquele dia e eu nunca vou recuperar aquela semana. Então aqui é importante que perante a morte, perante esta realidade de que a morte é um caminho sem retorno, é importante que o cristão aprenda a viver cada momento da sua vida com responsabilidade e sentido de provisoriedade. Outra expressão, a oitava expressão, morrer, é descer ao silêncio. Descer ao silêncio. Encontramos esta expressão no Salmo 115. Salmo 115. O salmista fala da morte como um descer ao silêncio. Descer, yarad, em hebraico, yarad, ao silêncio. Duma é o silêncio. Duma, ao silêncio.
Então, Yarad Dumá, descer ao silêncio. Agora, o mundo dos mortos é visto pelos israelitas, pelo Antigo Testamento, visto como um mundo do silêncio absoluto. Então, a morte é descer ao silêncio. Qual é a atitude? Eu sabendo que a morte, eu vou descer, na morte eu vou descer ao silêncio. Então, o que eu devo fazer? Como me devo comportar agora que eu sei que a morte é descida ao silêncio? Eu devo silenciar os meus barulhos. A vida está cheia de barulhos. Barulhos fora de mim, música e tudo isso, mas sobretudo eu devo silenciar os barulhos interiores, afastar as distrações interiores. Há muito barulho no coração. Insisto, não me refiro aqui aos barulhos tipo a música e carros que passam, animais que rugem, pássaros que cantam. Não é o barulho de fora. Aqui é o barulho de dentro. Nós vivemos com muito barulho interior. O nosso coração não está em silêncio, não está quieto. Então, há muito barulho, há muita gente que vive com o barulho interior. Então, aqui a atitude é afastar esses barulhos interiores, essas distrações e cultivar o silêncio interior na comunhão com Deus. Porque esse silêncio interior depois é que se vai prolongar na morte. Quando eu morrer, vou entrar no silêncio eterno. Mas para eu poder entrar no silêncio eterno, eu começo desde agora com o silêncio interior na comunhão com Deus, na intimidade com Deus. Então aqui o desafio é silenciar os barulhos do coração. O coração vive com muito barulho, há acontecimentos tristes na vida que continuam a fazer barulho no meu interior. Coisas muito tristes que acontecem na minha vida, coisas que as pessoas não conseguem superar. Então, isso tudo converte-se em barulho interior. Então, é importante, é fundamental que o cristão aprenda a gerir os barulhos interiores, os ruídos interiores, as distrações da alma. As distrações da alma. Vamos ao nono ponto, a nona expressão, nona ideia, em Job 17:1. Job 17:1 também é importante, diz: meu espírito vai se consumindo, os meus dias se apagam, o sepulcro está pronto. Esta é uma atitude permanente da pessoa que sabe interpretar o que está acontecendo na sua vida. A pessoa deve aprender a interpretar o que está acontecendo na vida. Job interpretou o que estava acontecendo na sua vida e diz: o meu espírito vai se consumindo, os meus dias se apagam, o meu sepulcro está pronto. Então, cada dia que passa, o espírito vai se consumindo, os dias se apagam, o sepulcro está pronto. Cada dia eu aproximo o sepulcro. Então, esta é uma ideia, embora triste, mas é importante que também captemos-la de Job 17:1. Agora vamos brevemente aos textos do Novo Testamento. Até agora vimos textos do Antigo Testamento. Vamos ver brevemente os textos do Novo Testamento que vêm, de fato, enriquecer aquelas do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Lucas 12:20, Deus requer a alma. Deus requer a alma. Lucas 12:20. Então, esta é a expressão da morte. Morrer, na morte, Deus requer a alma.
diz Jesus na parábola que contou em Lucas 12, mas Deus lhe disse: seu tolo, esta mesma noite a tua alma é exigida de ti. Tolo, esta mesma noite a tua alma é exigida, é requerida de ti. Agora, tem psuken su, agora, amai tu sinaposu, diz o texto grego agora, não é hebraico, mas é grego. Diz, tem psuken, quer dizer, a tua psique, a tua alma, a tua alma em grego. Apai tu sinaposu, será requerida, será exigida de ti. Então aqui é a ideia de Deus que requer a alma, e quando Deus requer, ninguém pode dizer que não, ninguém pode negar, que é a ideia de fundo, que a morte é aquela submissão a Deus que é dono, a Deus que é criador da alma, e Ele quando me requer, eu não posso negar, porque Ele é o dono da alma. Então, aqui também é importante, a atitude aqui é da submissão a Deus. Eu tenho que ser submisso a Deus. A outra expressão do Antigo Testamento, do Novo Testamento, seria a 11ª expressão, é entregar o Espírito. Havendo Jesus, vamos ler de João 19:30, João 19:30, havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Então, entregar o Espírito. Aqui está patente a ideia da vontade, que a pessoa entrega de livre vontade o Espírito, sem resistência. Entregar sem resistência o Espírito ao Criador. Então a morte é o momento em que a pessoa que durante a vida não resistia a Deus, perante a vida, obedecia a Deus durante a sua vida, então chega aquele último momento de livre vontade, entrega o Espírito. Não resiste. Entrega livremente. Entrega voluntariamente o Espírito. Mas para poder entregar voluntariamente o Espírito, eu tenho que, durante a vida, habituar-me a entregar as outras coisas que eu tenho, possuo, e as minhas atitudes, os meus dons a Deus, né? Servindo as pessoas. Então, assim eu poderei, no último momento, entregar voluntariamente o Espírito. De contrário, no último momento da minha vida, eu vou resistir. Eu não vou querer entregar o Espírito ao Criador, porque eu habituei-me a resistir a Deus, eu habituei-me a opor-me a Deus. Enquanto se todos os dias da minha vida eu obedeço a Deus, aquilo que Ele me diz eu faço, aquilo que Ele me manda eu cumpro, então no último momento isso será espontâneo para mim. No último segundo, eu vou entregar o Espírito a Deus. É o que fez Jesus Cristo, não é? Paredoken to pneuma. De fato, é aqui a expressão grega. Paredoken to pneuma. Entregou o Espírito. Gostaria também de... que o outro ponto, 12º ponto, 12ª expressão, que é a terceira do Novo Testamento, mas é 12ª de todas as expressões, mas é a terceira expressão do Novo Testamento, é a questão da tenda terrestre destruída. Skenos kataluo. Skenos kataluo. É grego também. Então, tenda terrestre. Skenos. Skenos quer dizer tenda terrestre. Kataluo, destruída ou destruir.
A morte é destruição da tenda terrestre. Morte, morrer, é ter a minha tenda terrestre destruída. Pois sabemos que se a tenda terrena em que vivemos, diz Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios 5:1. Pois sabemos que se a tenda terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eterna nos céus. 2 Coríntios 5:1. Agora, que é importante não investir muito na tenda terrena, porque ela é terrena, ela não dura. Então, eu sou chamado a investir na casa que dura, quer dizer, o meu espírito. E eu posso investir para as coisas materiais, até posso chegar a ser rico, mas eu não posso perder de vista que esta vida é uma tenda terrestre. Não? Esta tenda terrestre, esta vida é como uma tenda terrestre que se vai destruir, que vai ser destruída. Então, eu não devo esquecer-me de investir naquela casa que dura, que é o meu espírito, que é a minha alma. Então, eu não posso gastar toda a minha vida, todo o meu esforço só para as coisas deste mundo, que são a tenda terrestre. Eu devo investir mais nas coisas do céu, quer dizer, a salvação da minha alma. Então, cuidado, este ponto também é particularmente interessante, este saber que a minha vida é uma tenda terrestre e a morte é a destruição dessa tenda terrestre. Skenos kataluo, em grego. 2 Coríntios 5:1. Então, eu vou investir no corpo, vou investir nas coisas deste mundo, mas, por favor, não se esqueça, não nos esqueçamos de investir naquela coisa que dura, naquela casa, a melhor é naquela casa que dura, que é o meu espírito. Porque a vida deste mundo, mesmo que chegue eu aos 100 anos, aos 150 anos, é uma tenda que vai ser destruída um dia. Então, não sejamos tolos, não sejamos tontos em investir numa tenda e, em vez de investir numa casa que dura, de cimento, aí nós investimos muito dinheiro na casa de cimento, uma casa forte, aí investimos, mas não numa tenda que sabemos que vem o vento e depois a leva, não é? Então, nós temos que investir na casa de cimento, quer dizer, no espírito, na alma, e não na casa terrestre, na tenda terrestre, que é esta nossa vida, que é passageira. A última expressão, 13ª na contagem, digamos, de todas as expressões, mas é a 4ª expressão no Novo Testamento, é um termo bem conhecido, bem comum, é partida. A morte é descrita como uma partida, analusis. Paulo usa esta expressão em Filipenses 1:23. Ele diz: estou dividido entre duas coisas. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Agora, partida aqui quer dizer saída física. E depois de algum tempo até saída da memória das pessoas. O morto sai da memória das pessoas, deixa de ser recordado. Mesmo os mais famosos são recordados 20 anos, 30 anos, 40 anos, 1000 anos, 2000 anos, mas chega um momento que eles saem. A morte é uma saída física, mas também é uma saída da memória das pessoas. A pessoa deixa de ser recordada. Por isso é que Paulo, em Filipenses 1:23, ele descreve a morte como partida. Então, prontos aqui, irmãos, nós todos partiremos. A morte é uma partida, quer dizer que deixaremos, já não seremos mais
recordados, sairemos fisicamente, mas também sairemos da memória das pessoas, mas nunca sairemos da memória de Deus, nosso Pai. Então, aqui, Paulo, ao dizer que a morte é uma partida, é para que nós, de fato, retomemos a sério, com muita seriedade, a nossa vida, que de fato, que na morte nós sairemos fisicamente e sairemos até da memória das pessoas, mas não da memória de Deus. Então, isto chama-nos, convida-nos a marcar a memória de Deus, porque é lá onde nós permaneceremos, não marcar a memória das pessoas, não fazer coisas para ser recordado pelas pessoas, porque tarde ou cedo as pessoas nos apagarão das suas memórias. Nós devemos viver e fazer as coisas para permanecer na memória de Deus. Então, irmãos, eu penso que isto já é mesmo, digamos, uma advertência de Deus, e devemos acolhê-la com muita calma, mas também com muita responsabilidade, que tudo que nós fizermos, tudo que vivermos, seja esse querer permanecer na memória de Deus e não querer permanecer na memória dos homens. Por aqui podemos ficar. Agradeço a atenção dispensada. Até para a semana. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia.